Boa noite, pessoal. Mais um encontro ao vivo aqui. A gente vai falar sobre abuso, sobre prevenção do abuso sexual infantil. Eu vou colocar o nosso tema aqui. Olá, Aline, seja bem-vinda. Tô colocando o nosso tema aqui. Vamos esperar o pessoal chegar. Prevenção ao abuso sexual infantil. Instagram tá avisando, pessoal. Aline, me ajuda a avisar o pessoal. Cristiano também, sejam bem-vindos, me ajudem. Tem corações, e quanto mais corações o Instagram avisa, mais rápido, mais pessoas, pra gente falar sobre esse tema tão importante. Se vocês puderem, encaminhem aí para as pessoas que você conhece, que esse tema é muito importante. Proteger as nossas crianças, né? Fernando já chegou aqui, meu parceiro aí, pra gente conversar. Vou chamar ele. E visualizar. Sejam bem-vindos, pessoal. Mariana, Adroaldo, me conta aí. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Mais uma vez aqui comigo, muito feliz Sim. que você está aqui. Bem, vou me apresentar. Pessoal que vai chegando aí, deem corações. É muito importante pra gente que vocês o Instagram avisar as outras pessoas, porque o Instagram demora para avisar, afinal são muitas lives, são muita gente no mesmo, né, na mesma rede social. Então, se puder compartilhar também, é bem importante pra gente. Vou me apresentar, depois o Fê vai se apresentar pra gente começar aí o nosso bate-papo. Então, quem tá chegando aqui agora, quem veio pelo Fê, Tatiana Scavinato, psicóloga clínica, mãe do Theo e do Noah, eles têm 4 anos. Eu sou especialista em adoção, venho trabalhando com adoção aí desde 2012 e agora especialista também em disciplina positiva, educadora parental, e ajudo os pais e mães a educarem sem violência, na base do respeito, que já é uma prevenção ao abuso sexual, e a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, né, Fê? E aí queria que o Fê se apresentasse aí e contasse um pouquinho de você. Boa noite a todos. Boa noite, Tati. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, né? É sempre bacana a gente poder conversar sobre esses temas aí relacionados à família, à infância, à adolescência, à sexualidade, né? E eu fico muito grato por esse convite, né? Pelo fato da gente poder aí tratar desse assunto que é tão urgente, né? E tão Sim. necessário. Bom, eu sou o Fernando Baptista, sou terapeuta de família e casal, sexólogo, sou mestre na área de saúde mental pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente eu trabalho em consultório, faço atendimento individual de casal e de família. Sou membro da Associação Brasileira de Terapia Familiar e também sou professor do curso de psicanálise do Integra. Lá a gente ministra um módulo sobre sexualidade humana. E também, mais recentemente, né, sou coordenador e idealizador da Escola dos Afetos, que é um instituto que oferece cursos de formação, de consultoria, tanto na área de saúde mental quanto na área de sexualidade. Muito bom, Fê. Né, a gente estava conversando, pessoal, e a gente pensou em começar esse bate-papo. A gente, voltando no assunto, a gente fez uma live, né? Não sei nem se foi aqui, se foi lá no seu perfil, né, Fê? Que a gente falou um pouquinho sobre sexualidade infantil. E quando a gente fala de prevenção ao abuso sexual, a gente não tem como... Tem que começar do começo, né? Tem que Uhum, introduzir. E aí, introduzir é falar sobre a sexualidade infantil, que ainda é tão tabu, né? Como se a sexualidade infantil ela não existisse e a sexualidade só começasse aí na puberdade. Você quer falar um pouquinho assim, o que você entende, Fê? E aí eu vou complementando sobre sexualidade, né? E uhum, sexualidade infantil, vai descendo aí esse tema. sim.
É bem importante esse ponto, porque de fato muitas pessoas negam a sexualidade em duas fases da vida, na infância e na terceira idade, né? Então, para a maioria das pessoas, a sexualidade inicia aí com a puberdade, no início da adolescência, e termina no final da fase adulta, né? Como se crianças e idosos não tivessem sexualidade. Mas de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a sexualidade ela ocorre em todas as fases da vida, e é claro que ela vai ocorrer de maneira diferente, né? As experiências e o significado que a sexualidade tem para a criança é diferente da sexualidade que existe na fase adulta, entre os adolescentes, né? E também na terceira idade. O que muitas vezes as pessoas confundem, e acho que isso contribui para que as pessoas neguem a existência da sexualidade na infância, é porque as pessoas confundem sexo com sexualidade. Então, quando a gente Exato. fala que criança também tem sexualidade, a maioria das pessoas acredita que a gente está falando de vida sexual, de transa, de sexo, e não é isso. Como se a gente estivesse estimulando, né? Como se a gente quisesse estimular Sim. algo ou incentivar algo, sendo que é exatamente ao contrário. Quando a gente fala de sexualidade, a gente vai entrar em temas como, por exemplo, a não erotização das Uhum. meninas, né? Nem dos meninos, enfim, que criança não namora, né? Quando a gente fala que criança não namora nem de brincadeira, a gente está falando de sexualidade infantil, a gente está Sim. falando que incitar isso, né, que favorecer essa questão é exatamente pular uma etapa do desenvolvimento, sendo que sexualidade não é sexo, né? Uhum. Eu entendo, né, estudando sobre isso e eu tô cada vez mais me aproximando desse tema porque eu acho muito importante, porque quando eu trago o assunto da adoção, da família e da disciplina positiva, não tem como eu não cair nisso, né? E aí a sexualidade é a forma como nós nos percebemos e como a gente se relaciona. Né? E se é a forma como eu me percebo, como eu me relaciono com as pessoas, isso começa desde que a gente nasce, né? Uhum. E há estudos falando que a sexualidade infantil, ela vai até desde o nosso ventre, porque se vão falando com a gente, se vão acariciando a nossa barriga, de certas formas boas ou ruins, né? Isso já vai impactar na forma como eu me percebo e como eu percebo o mundo, como eu me relaciono com o mundo. Então, tudo que vai ao encontro aí do que é bom, né? Do que a gente sente prazer, do que é gostoso pra gente na nossa infância, do que a gente Uhum. gosta, as nossas expressões, os nossos afetos, sexualidade infantil, né, Fê? Sim. Eu acho que tem duas coisas aí bem interessantes que você falou. Uma delas é quando você fala a, sobre essa questão aí que muitas pessoas acabam confundindo e achando que a gente está estimulando, né? Quando a gente fala sobre Sim. sexualidade, a gente está estimulando as crianças. Recentemente a gente teve a campanha de vacina do HPV, né? E a gente viu que vários pais e mães de adolescentes se negaram ou resistiram bastante a vacinar os filhos porque entendiam que quando vacinassem os filhos, eles estariam incentivando os filhos a iniciar sua vida sexual. E na verdade não é isso, Ah, né? Até porque, quando a gente fala de sexualidade infantil, a gente olha para a criança com as experiências de adulto, né? Então, acho que por isso que vem essa ideia aí de que a gente estaria falando sobre sexo, né? E uma outra coisa também interessante que ocorreu é a mudança do termo educação sexual para educação em sexualidade. Então a gente não fala mais em educação sexual justamente porque dava essa ideia de que a gente estaria educando para o sexo, né? boa. Então hoje a gente fala em educação em sexualidade, porque a sexualidade ela é muito mais ampla, né? Então a sexualidade tem a ver com prazer, tem a ver com o corpo, tem a ver com as crianças quando elas vão nomeando as partes do corpo, quando elas entendem quais são os limites, quem pode tocar naquela região, quem não pode, né? Então,
tudo isso tem a ver com sexualidade. Então, na infância, a criança vai se expressar da forma como ela vivencia essas experiências, né? E tem a ver com a sexualidade e já tem a ver, né, com a proteção. É porque uma das premissas, uma das bases da prevenção do abuso é exatamente a gente fazer essa educação em sexualidade que você está falando, né? Uhum. Nomear as partes do corpo e não ficar com medo de falar. Tem pais que têm medo de falar uma parte do corpo para a criança, né? Como, né? O que aquilo vai causar de ruim? Pelo contrário, quanto mais cedo a gente ir nomeando, e aí eu levo para a mesma situação das emoções, né? Aqui no meu IG eu sempre falo da importância de nomear as emoções, né? De nomear quando a criança está com raiva, quando a criança está feliz, quando a criança está triste, frustrada. E a mesma coisa, a gente nomear, validar, é exatamente começar essa educação em sexualidade e proteger. Porque a criança saber quais são as partes do corpo, como você falou, quem é que pode tocar e em quem ela pode tocar também, né? Sim. Eu acho que é esse movimento mútuo, né? Esse movimento aí de percepção de si e do outro, que até onde eu posso ir. E isso vai para outras frentes também. Então, quando a gente está falando de brincadeiras, por exemplo, com a criança, e que às vezes ela vai, né? Eu faço muito isso aqui em casa, né? De que a criança está brincando, eles estão brincando e um fala, parou. Sei lá, uma brincadeira de inteiro, qualquer coisa. E o outro fala, não. Então, o outro pediu para parar. E aí, se o outro pediu para parar, já não é mais uma brincadeira, porque ele não está gostando, está sendo uma agressão. Então, tudo isso é você ensinar a criança sobre sexualidade infantil, sobre respeito, né? Sobre afeto, sobre o corpo. Sim, porque tem a ver justamente com essa questão de limite, né? Porque o que acontece? A gente vê que há um número bastante significativo de abusos sexuais que ocorrem também entre adolescentes, né? Sim. E então o que vai acontecer? Com o crescimento aí dos meios tecnológicos que facilita o acesso dos adolescentes a conteúdos pornográficos, os adolescentes hoje, a gente diz que eles são educados sexualmente com a pornografia. Então eles aprendem o que é sexo com a pornografia. Então eles começam a criar um ideal de sexo que tem a ver com o que é feito lá no filme pornô. E geralmente os filmes pornô, eles são relações sexuais muito violentas. Então os adolescentes, tanto meninos quanto meninas, homossexuais ou hétero ou trans, enfim, eles aprendem que sexo é aquilo. Então se a gente começa a educar as crianças com relação a essa ideia de limite, o que é meu, o que é do outro, onde eu posso tocar no outro, que eu só posso fazer com o outro aquilo que ele permitir, a gente também está prevenindo essas relações abusivas que ocorrem na adolescência e na fase adulta. Por quê? Essa criança vai entender que ela só pode ter uma relação sexual na adolescência se o seu parceiro ou a sua parceira quiser. Entende? Então essa noção de limite já começa na infância, né? Entre o meu corpo e o corpo do outro. Sim, inclusive, né, para as mães que estão aqui, para os pais, né, essa questão da criança, às vezes pequenininha, querer pegar no nosso corpo, né? Sim. Porque ela é curiosa, enfim. E aí acho que tem duas frentes, né? As perguntas que são muito importantes da gente responder, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas da questão do tocar. Então, até que ponto eu vou deixar a criança tocar nas minhas partes íntimas, né? Porque se isso for algo natural para ela, e aí pode ser que ela encare também como natural o outro tocar nas partes íntimas dele, dela, enfim. Então, como é importante a gente preservar as nossas partes íntimas com os nossos filhos e ensiná-los a preservar, inclusive ter esse ensinamento, né, de público e privado, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, Fê, né? Né? Como que ensina isso, do que é público e do que é nosso, do que é privado. Eu acho que essa questão ela é bastante importante para as famílias, porque quando a gente, com o advento aí das redes sociais, a ideia
esse limite entre o público e o privado fica cada vez mais confuso, né? Porque as pessoas postam aí coisas da sua intimidade, da sua vida, nas redes sociais, né? E às vezes acaba dando uma impressão de que se a pessoa está falando da vida dela, os outros têm direito, então, de se intrometer, ou de dar opinião, ou de falar. Então, acho que nesse momento que a gente vive, né, de tanto avanço tecnológico, de redes sociais, etc., é mais importante ainda a gente falar sobre essa questão nas famílias, né? Então, acho que quando você fala sobre esse tema, acho que é bem importante a gente, essa questão do público e do privado, é bem importante a gente pensar o seguinte. Primeiro, cada família tem um tipo de dinâmica com relação a isso. Alguns pais tomam banho com os filhos, né? Outros pais não. Em algumas famílias é comum as pessoas andarem peladas pela casa. Em outras famílias não. Então acho que é importante a gente pensar qual que é o significado que a nudez tem para essa família. Não tem problema nenhum se naquela família as pessoas têm costume de andar pelado pela casa. Ou de lingerie ou de cueca. O problema não é esse. Mas essa criança precisa entender que esse tipo de liberdade só é permitido dentro de casa e com os familiares. Então, assim, olha, aqui em casa a gente anda com menos roupa, mas em outros lugares não pode. Você não pode ficar com menos roupa quando tiver com outros adultos, ou se outros adultos pedirem para você tirar a roupa, você não pode fazer isso, tem que contar para o papai e para a mamãe, né? Então, acho que essa questão do significado de nudez tem que estar muito claro para essa família, né? E com relação a essa questão do toque, né? Quer dizer, não tem problema o pai ou a mãe tomar banho com os filhos, mas é importante deixar claro de que os órgãos genitais do papai ou da mamãe, eles não tocam. Assim como o papai e a mamãe só vai tocar nos órgãos genital deles se for para limpar, se for para higienizar, se a criança ainda usa fralda ou não, né? Então, acho que essa é uma questão importante nesse sentido. E eu acho que uma das coisas que mais, né, Fê, vai proteger a criança é o ambiente familiar, o quanto é saudável esse ambiente familiar, para que ela possa ter abertura para aprender. Então, porque digamos que uma família tome banho sempre juntos, enfim. E aí a criança, sei lá, a primeira vez que ela se tocou que ela tem, que ela é menina né, e o pai, sei lá, tem outro órgão e tudo mais. Tem pênis, ela tem vulva e tal. E aí, se ela tem um ambiente acolhedor, que ela sabe que ela pode perguntar, ela vai perguntar e os pais vão responder. É diferente da criança que já tem ali muita repressão em casa, que é educada na base da violência, na base do que não pode nada, do que é submissa. Então, tudo isso favorece para que ela não pergunte, para que ela não se informe, para que ela imagine e também para que ela seja abusada, muito mais riscos, né? Existe uma criança num ambiente violento de agressões, enfim, sem empatia, sem escuta, do que em famílias que há tudo isso, que há muito afeto, que há essa disponibilidade para perguntas. Até alguém aqui comentou assim, a pornografia, né, deseduca, né, deseducando pela pornografia. Só que se o adolescente está num ambiente, novamente, que ele cresceu, também sem esse espaço de diálogo, sem esse espaço para expressar sentimentos, expressar as emoções, expressar suas dúvidas, para ele é a educação dele, né? Sim. Ele entende, ele precisa se educar, ele precisa se informar, e aí ele vai atrás dos amigos, ou da pornografia, ou, sei lá, qualquer outro meio em que ele se sinta acolhido. As drogas, Sim. Enfim, qualquer outra coisa que ele se sinta ali acolhido, onde ele não encontrou na família. Sim, ele vai usar o recurso que ele tem, né? O que acontece? Quando a família se nega a oferecer esse ambiente acolhedor que você comentou, esse ambiente onde as perguntas podem ser feitas, né? Esse ambiente onde as curiosidades podem ser sanadas,
Se a família não oferece isso, é super natural e faz parte do desenvolvimento da criança e do adolescente ter curiosidade sobre o seu corpo, saber, por exemplo, por que que a menina, imagine que é uma criança, né, menina, e ela vai tomar banho com o pai, ou ela tem um irmão menino. É natural que ela, na medida em que percebe a diferença do órgão genital, ela vai ficar curiosa com isso e ela vai querer saber. Se essa família se nega a responder, ou não é uma família que lida bem com isso, que fica com vergonha, ou que dá risada quando a criança pergunta, ou desvaloriza, ou entende que a criança não pode saber sobre isso, a criança ou o adolescente lá fazendo esse link com a questão da pornografia, pela necessidade de saber, eles vão buscar em algum lugar. Aí pode abrir uma porta para o abuso sexual. Por quê? A criança, ela entende que o adulto tem muitas informações que ela precisa. Então, se ela não tiver essa liberdade em casa de poder perguntar para os pais, ela vai perguntar para outro adulto. E pode ser que esse outro adulto, se for mal intencionado, se aproveite dessa situação. Então, eu acho que é importante essa questão. E é importante a gente falar, né, que a maior parte dos abusadores, eles não chegam, né, na violência, eles vão chegar no carinho, sim, eles vão conquistar a criança, né? Então eles vão ser acolhedores, eles vão escutar, eles vão ser carinhosos, e por isso que as crianças mais carentes, elas são mais propícias a sofrerem o abuso sexual. Então as crianças que não têm esse acolhimento e não são ouvidas também. Então isso protege demais, né, as crianças terem esse ambiente aí, enfim, de acolhimento, de afeto, de escuta, em que a criança pode externalizar tanto as emoções, ter essa expressão pelo corpo. Então, como que a repressão prejudica as crianças também? Porque às vezes não é só pela palavra que a criança se expressa. A criança até os 7 anos se expressa basicamente pelo corpo. Então, ela se expressa se tocando, ela se expressa, enfim, de várias formas com o corpo, inclusive com as partes íntimas. E aí, aqueles adultos sempre reprimindo, não pode tocar aí, enfim, sabe? Como se fosse... Sim. Ela não pode tocar no próprio corpo, né? É como assim, ela não pode tocar no próprio corpo, é dela. E aí existe a diferença de onde ela pode tocar e como que ela pode tocar. Né? Como que você vai falar desse corpo de uma forma positiva ou de uma forma negativa? Vai construindo essa identidade desse corpo, né? Meu corpo é bom ou meu corpo é ruim? Sim. E acho que tem uma questão bem importante aí quando você fala sobre como os adultos ajudam a criança a se relacionar com o seu próprio corpo. Tati, sumiu sua... Ah, voltou. Tinha sumido sua imagem. Às vezes ela vira quando eu tô passando para as pessoas. Então, é importante a gente pensar que existe experiências dos adultos que podem, de algum modo, contaminar essa educação em sexualidade, né? Então, o que pode acontecer? Muitas vezes o adulto que não é bem resolvido com a sua sexualidade, ele pode transferir isso para a criança, né? Então, assim, quando a criança vem fazer algum tipo de pergunta, pelo fato desse adulto ter sido reprimido sexualmente, ele pode, de algum modo, reproduzir esse comportamento com a criança, né? E é claro, isso acontece às vezes de maneira inconsciente. Não estou dizendo aqui que o adulto que faz isso faz intencionalmente ou faz na maldade, né? Às vezes são mecanismos inconscientes que vão permeando aí as relações e que às vezes a gente faz sem perceber, né? Então eu acho que é importante a gente se atentar a essas questões. E tem uma outra coisa que você falou aí que eu acho que é bem importante, né? Quando muitos adultos proíbem as crianças de quando tocam o seu próprio corpo, a região dos genitais, às vezes bate na mão, tira a mão daí, isso não pode. Ou então até mesmo quando deixam de falar sobre isso, quando as crianças perguntam. Um primeiro ponto bem importante, a gente só responde aquilo que a criança quer saber. A gente não introduz nenhum desses temas se a criança não perguntar. Porque a criança é quem vai dando esses sinais de quando ela está preparada.
ela que nos mostra qual é o limite até onde a gente pode ir. E um outro ponto importante é o seguinte, o Winnicott diz que a criança, ela tem um potencial de criatividade e de aprendizado, de desejo pelo aprendizado muito grande. E a primeira pergunta que a criança faz na vida, a primeira curiosidade que a criança tem na vida é sobre sua vida sexual, é sobre o seu corpo. Então ela pergunta de onde eu vim, como eu fui feito. Então a primeira curiosidade que a criança tem na vida tem a ver com sexualidade. Se a gente deixa de responder, a gente está prejudicando o desejo dessa criança pelo aprendizado. Então pode ser que muitas crianças, aí é uma hipótese, claro, não é regra, mas pode ser que muitas crianças que tenham dificuldades de aprendizagem tenham tido problemas por conta dessas primeiras perguntas que fizeram, né? Então é bem importante a gente mostrar para as crianças que elas podem sim. E com relação à proibição, eu acho bem importante a gente falar sobre isso, porque eu atendo em consultório muitos adultos que têm dificuldades e disfunções sexuais. Então, pessoas que têm, tanto homens quanto mulheres, que têm falta de desejo ou desejo excessivo, mulheres que têm dificuldade de chegar ao orgasmo, mulheres que têm dor na relação sexual, homens que têm falha de ereção ou ejaculação precoce. E o que acontece? Muitas vezes essas dificuldades, elas são desenvolvidas a partir de coisas que acontecem lá na infância. Então, olha só que importante isso. Quando a gente quando a gente bate na mão da criança e diz para ela, aí não pode, o que ela entende? Ela entende que aquela região é proibida. Aí, quando ela chegar na adolescência ou na fase adulta, ela pode desenvolver. Aí, de novo, a gente está falando aqui de hipótese, não existe regra, né? Mas ela pode desenvolver uma disfunção sexual, como, por exemplo, falta de desejo sexual, porque em algum momento alguém disse que aquela região era proibida. Então, olha como a criança entende isso, porque a criança é muito concreta. Ela entende exatamente o que a gente fala. Então, ela entendeu o quê? Aqui não pode, né? Então, eu acho que é bem importante a gente repensar aí como a gente tem conversado sobre essas coisas com as crianças. Ela entende concretamente e fantasia quando não há respostas, né? E aí sabe Deus o que ela vai criar se a gente não der resposta. Inclusive, quando você falou de pergunta, que eu queria muito falar sobre isso, porque os pais têm muitas dúvidas, né? Ah, mas como que eu falo? Enfim, claro que vai depender do tema, o que você vai responder, mas o como é muito importante. Isso, anotem, gente, por favor, deem corações para mais pessoas verem essa live. Eu tô vendo muita gente aqui falando que é super importante esse tema, e realmente é muito importante, então vamos espalhar. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando as crianças perguntam algo pra gente, como, por exemplo, o que é o pênis ou de onde vem os bebês, qualquer pergunta, é devolver para a criança a pergunta. Porque a gente precisa saber o que ela tem de referência. Porque pode ser que ela ouviu alguma coisa, pode ser que ela viu, né? Pode ser que ela viu na TV alguma coisa. Então, é muito importante. O que você acha? Da onde você acha que vem os bebês? Aí ela pode falar, da barriga? Enfim, e se ela tiver 2, 3 anos, pode ser o suficiente para ela, naquele momento, falar, os bebês vêm da barriga. Enfim, mas pode ser que ela realmente não saiba, né? E pode ser que isso, a resposta, inclusive, você saiba exatamente de um sinal de um abuso sexual, né? Dependendo da pergunta, dependendo do que ela quiser saber e a resposta dela, a gente pode identificar um possível sinal de um abusador por perto, enfim, de um abuso que aconteceu. Então, muito importante a gente devolver primeiro e responder, né? Se ela não sabe, e aí você vai responder de uma forma simples e clara, né? Que é o que você está falando, ela é concreta. Então a gente vai responder de acordo com a idade dela, da maneira mais simples e clara, e conforme ela vai crescendo, claro que vai ficando mais elaborada. E se você não souber, tá tudo bem, mas não deixar a resposta para nunca, né? Um dia eu te respondo e nunca mais voltar com esse assunto. Tá tudo bem a gente não saber tudo, mas filho, ó, nesse momento eu não consigo te responder, eu vou pesquisar ou eu vou conversar, sei lá com quem, mas ó, amanhã
a gente vai conversar sobre esse assunto. E volte amanhã para conversar, porque isso vai favorecendo, né, enfim, estimulando a confiança entre vocês. Quanto mais confiança essa criança tiver, né, em você, mais ela vai te avisar se acontecer alguma coisa, se alguém tocar nela de forma inapropriada, enfim. Na adolescência, ela vai te contar também as coisas. Então, confiança. A gente precisa, né, estabelecer laços de confiança com os nossos filhos e as crianças ao redor. Sim. E é importante isso, porque, assim, essa estratégia de devolver é super importante, né? O que a gente sempre recomenda. E, assim, responder com uma resposta breve. Não precisa sentar a criança no sofá e dar uma palestra para ela, né? Porque ela não precisa de muitas coisas. Se na medida em que a gente oferece essa resposta, então, por exemplo, eu acho que eu vi, não sei aonde, sei lá, na escola, me falaram que foi o papai que plantou uma sementinha na barriga da mamãe. Isso é real? É real, porque o espermatozoide é uma semente, tanto que ele está no sêmen, né? Aquele líquido esbranquiçado chama sêmen justamente porque produz semente. É uma resposta real. Olhar para a criança e falar, sim, foi assim. Acabou. Não precisa explicar como foi esse processo, que a criança não está pronta para isso, né? E acho que é bem importante a gente, quando a gente devolve essas perguntas, por quê? Quando você falou sobre essa questão de que pode trazer alguns sinais de abuso. Porque, dependendo da fase da criança, se ela trouxer uma resposta muito elaborada, ou alguma coisa assim, uma explicação muito... que para aquela faixa etária é inadequado, aí é importante se atentar. Onde foi que ela recebeu essa informação? Né? Exato. E aí eu já trago aqui um ponto que eu acho que é super importante, né? Que a gente falou um pouquinho na nossa outra conversa, mas acho que vale a pena retomar, que é um outro tipo de violência sexual que tem ocorrido com os avanços tecnológicos, que é quando as crianças têm acesso a conteúdo pornográfico pelo celular dos pais. Então, às vezes, os pais estão lavando louça, estão limpando a casa, estão fazendo alguma coisa, daí dão um celular para a criança jogar, ou brincar, ou ver algum vídeo. Aí a criança, de repente, sai daquela tela, ou chega alguma mensagem com algum vídeo ou algum nudes, algum conteúdo pornográfico, e na medida em que a criança é exposta a esse tipo de conteúdo, isso também é um tipo de violência sexual. Então, expor às crianças algum tipo de conteúdo pornográfico também é um tipo de abuso sexual. Então, é importante a gente se atentar a isso. Conteúdo, sexo dos pais, né? Sim. É muito importante a gente falar o quanto as crianças verem, né? Pegarem os pais transando, enfim, no momento íntimo. Então, como que a gente precisa cuidar para que isso nunca aconteça, porque o cérebro da criança não está preparado para ter essa cena, para ouvir, né, essas coisas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Os estudos de neurociência, eles mostram o seguinte: o que vai acontecer? As crianças, elas têm... elas se excitam, né? Então, se o órgão genital das crianças for estimulado, vamos falar aqui dos meninos porque visualmente é mais fácil de observar a excitação do menino, né? Então, se o pênis da criança é estimulado, a criança vai ficar excitada. Por quê? A excitação é uma descarga biológica, fisiológica. Ela não tem a ver com desejo. Quando a criança está excitada, quando essa criança, o pênis dela fica ereto, não é porque ela está sentindo desejo ou tesão pelo adulto ou pelo coleguinha da creche. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o quê? É um órgão genital que, se estimulado, vai ser excitado, porque existe ali uma descarga neurológica, né? Então, o que vai acontecer? A criança, quando ela é abusada pelo adulto, quando o adulto estimula o órgão genital dela, ela fica excitada,
Porém, existe aí um conflito neurológico que ocorre na criança, por quê? Ela fica excitada, mas ela entende que aquilo não deveria ocorrer com ela. Então, o que, que vai acontecer? Muitas pessoas, quando chegam na fase adulta ou na adolescência, que foram vítimas de abuso sexual, se sentem culpadas. Por que se sentem culpadas? Porque se excitaram. Entende? Exato. Inclusive, o abusador Usa joga isso. isso pra ela, né? Eu já Sim. vi algumas pessoas que foram abusadas na infância e que o abusador falava, tá vendo? Você tá gostando, você tá excitada, Uhum. né? E aí aquilo acaba com a pessoa, né? E eu acho que aí a gente pode fazer uma outra live, uma outra aula aberta aqui, porque é uma aula, né? Sobre as consequências do abuso sexual infantil. Mas as consequências são inúmeras e são terríveis, né? E destroem a autoestima de uma pessoa que foi abusada. Sim. E é muito importante porque o que que acontece? Essa questão aí da descarga neurológica, quer dizer, é um órgão que biologicamente, se estimulado, vai ter uma resposta. É a mesma coisa da gente aproximar a nossa mão do fogo. Se a gente vai pegar numa panela, a panela está quente, qual que é a nossa reação? Se afastar. Por quê? É uma resposta neurológica. O nosso cérebro entende que aquele lugar é um lugar que representa perigo. Quando a criança é estimulada, ela vai responder. Mas, por entender que isso é incompatível com a idade, porque o desejo sexual ele só natural na adolescência, então a criança já entra em conflito e começa a ter uma série de problemas emocionais e psicológicos por conta disso. Né? Então acho que é bem importante a gente pensar o quanto que as crianças, elas muitas vezes são vítimas duas vezes, porque elas são vítimas do abuso e elas são vítimas também porque muitas vezes são culpabilizadas pelo abusador, porque como você falou, a cabeça, acho que também dá o tema para uma outra live falar sobre a personalidade ou o perfil do pedófilo, né? Que o pedófilo ele tem todo um script, né? Que depois dá para a gente, numa outra oportunidade, detalhar. E ele tem um perfil bastante perverso, que ele vai fazendo toda uma manipulação para que a criança se vincule a ele e que ela não conte para ninguém o que aconteceu. Uma dessas manipulações é justamente mostrar para a criança que ela é tão responsável por esse abuso quanto ele. Então, ele vai fazer com que a criança se sinta que ela seduziu. Ah, então o titio está fazendo isso porque você usa sainha curta, porque você estava dançando na sala. Oi? Né? Inclusive, você é muito bonita, você, enfim, Sim. coisas nesse sentido. Sim, exatamente. Então, quer dizer, na medida em que isso vai acontecendo, a criança vai entendendo que ela fez parte daquilo, né? E muitas vezes o próprio ambiente, né? Não só o abusador. Então, quando a família fica sabendo, mas é claro, fica andando de calcinha pela casa, fica andando de sainha curta, fica dançando na frente dos adultos, estimula, né? Que é o que a gente chama de cultura do estupro, que é a ideia de que o estupro ou a violência sexual, não só com crianças, mas com adolescentes e adultos também, é culpa da vítima. Né? Essa é uma das ideias mais insanas que a gente tem enquanto sociedade, né? Porque achar que uma pessoa ela tem parte em algo que a violentou. Né? É assim, absurdo esse tipo de raciocínio. Né? Então, acho que é importante pensar. E o quanto o ambiente vai facilitar para que a criança possa contar, né? Uhum. Inclusive, ter confiança de contar, porque quantos casos a gente não vê de crianças que foram abusadas por anos e não conseguiram contar, não só por conta do abusador, mas porque não tinha confiança de que alguém iria acreditar nela. Ninguém vai acreditar em mim porque é meu pai, ninguém vai acreditar em mim porque é meu padrasto, porque é o meu avô, porque, enfim, é fulano de tal que tá sempre aqui.
né? Então, é muito importante a gente confiar, né, nos nossos filhos, estabelecer essa relação de diálogo para que a gente possa saber mais, porque, né, querer ouvir deles, querer ouvir de tudo que vem deles, o que vem deles. Sim. E aí, Fê, eu queria falar um pouquinho, da gente falar um pouquinho das situações de riscos, né? Eu listei aqui, você pode comentar, a gente pode comentar fatores de riscos que aumentam a probabilidade da criança ser abusada. Então, dependência, né, financeira, na maioria das vezes, da mãe, né? Ou seja, quantos casos também, eu imagino você mais do que eu, que trabalhei especificamente com isso, da gente ver de mães que sabiam sobre o abuso, Sim. mas que não conseguiam fazer nada, porque mas eu tenho mais não sei quantos filhos para sustentar, não tenho para onde ir, então eu permito, né? Eu sou omissa a isso e a criança continua sendo abusada. Os vínculos, como a gente falou, né? Vínculos frágeis, ou seja, a criança que não tem esse afeto. Famílias que já têm relações violentas, né, entre si, né, o pai e mãe, que já tem agressões físicas ali, ou verbais, enfim, coisas que já são violentas. E um ponto que eu achei muito importante de colocar deixar a criança ser cuidada, por exemplo, por crianças mais velhas que a gente ainda vê, né? Então eu preciso trabalhar, trabalhar, mas aí eu deixo com um adolescente, por exemplo. Então, quanto isso é um fator de muito risco, né? Um adolescente abusar de uma criança. Sim. Aí eu queria falar um pouquinho mais especificamente sobre 3 desses fatores que você falou que eu considero mais importantes. Vou começar aí do último que você falou sobre essa questão dos adolescentes, ou às vezes até pré-adolescentes que cuidam dos irmãos mais novos, né? Ou de outras crianças. Primeira coisa importante da gente diferenciar aqui. A pedofilia, o abuso sexual infantil, ele no Brasil, criminalizado até os 14 anos. Então, assim, até os 14 anos, qualquer criança que tenha sido abusada por um adulto, esse adulto ele pode ser enquadrado enquanto... eu não sei exatamente qual que é o termo, mas pode ser enquadrado criminalmente pelo crime aí de violência contra... eu esqueci o termo. Violência sexual contra... Daqui a pouco eu lembro, eu esqueci o termo que é utilizado. E então, até os 14 anos. Aí, de repente, a menina que tem lá 10, 12 anos chega na delegacia ou no juiz e fala assim, mas eu quis, mas eu gostei. Não importa. Se essa pessoa tem menos de 14 anos, mesmo que ela afirme que ela deixou, que ela gostou, é crime. Né? Essa é uma primeira questão importante. Aí, quando a gente pensa sobre a diferença de idade, né? Isso, abuso de vulnerável. Valeu, Aline. Abuso sexual contra vulnerável. Aí tem uma questão importante. Quando a gente fala sobre a diferença de idade, né? Então, imagine que tem um adolescente de 14 anos que se relaciona com uma adolescente de 12. Ou um adolescente de 15 que se relaciona com uma pré-adolescente ou uma criança de 10 anos. É considerado pedofilia realizada por adolescente quando existe 5 anos de diferença. Né? Então, se o adolescente é 5 anos mais velho do que aquela criança, também pode ser enquadrado aí como crime de violência sexual contra vulnerável. Com relação a isso que você falou da violência, eu achei super interessante. Da questão que muitas vezes a criança vê o pai batendo na mãe, às vezes não necessariamente agressão física, mas agressão verbal, né? O que vai acontecer? A criança entende que naquele ambiente a violência é natural. Quando a violência é naturalizada dentro de casa e a criança é abusada, para ela tudo bem.
ela não entende aquilo como uma violência, né? E uma última questão que você trouxe aí que eu acho importante é a questão das mães. Por quê? Sim. Às vezes a gente tem uma ideia quase angelical, né? Quase santificada, de que todas as mães são santas para serem colocadas no altar e são. E não é. A gente sabe que não é. O tanto de mãe aí que joga a criança pela janela, que mata a criança, que é negligente, que, enfim, que tem uma série de questões, né? Então a gente tem que tirar essa fantasia de que existem papéis sociais que são privilegiados em detrimento de outros. Que não tem riscos, né, Fê? Eu acho que, assim, não corre risco. Uma mãe, né, assim, uma mãe é amor e ponto final. Não, não é isso. Somos seres humanos. Sim. E há seres humanos perversos, há seres humanos com transtornos psicológicos, que é um outro fator de risco quando na família ou perto tem pessoas com transtornos psicológicos, né, graves. Então, né, uma bipolaridade, enfim, uma esquizofrenia, enfim. Então, tem que tomar muito cuidado com quem que essa criança fica. Sim, é importante a gente pensar que o abusador, ele é uma pessoa. Exato. Além de ser uma pessoa, ele pode ser uma mãe, pode ser uma tia, pode ser avó, pode ser pai, né? Então, o que é importante a gente ver aí que isso é muito comum. Grande parte dos abusos sexuais ocorrem por parentes próximos, pais, padrastos, tios, avós. E a grande maioria, isso são os estudos que mostram, né? Que a grande maioria, as mulheres sabem e não denunciam. Né? Aí a gente pensa, como pode uma mãe saber que o filho está sendo abusado ou a filha e não denunciar? Como pode? Daí eu refaço essa pergunta. Como a gente pode imaginar que um pai abusa de uma criança? Esse pai e essa mãe são tão perversos quanto. E é bem possível, né, quando a gente fala sobre as escolhas amorosas e afetivas, de que as pessoas se unem de maneira complementar. Então, o que pode acontecer? É bem possível que esta mulher, às vezes de maneira inconsciente, escolheu um homem perverso porque ela também é. E eles se uniram e tiveram um filho. Essa mulher, ela é tão abusadora quanto esse homem. Ela é tão perversa quanto ele, porque ela não está protegendo a criança. Né? Então, acho que tirar um pouco dessa fantasia de que quando é como se houvesse uma hierarquia, né? Chegou no lugar de mãe e virou santa. Não virou santa coisa nenhuma, porque se a mulher é perversa sendo mãe, avó, tia, né? Então é importante a gente pensar também, tirar um pouco essa fantasia. E o quanto também, quando existem, né, casos de abuso na infância, quanto é importante é esse cuidado, né? Enfim, a psicoterapia para elaboração exatamente para não se tornar um abusador. Porque quantos abusadores não foram abusados em suas infâncias? Então, para quebrar esse padrão, né? Para quebrar o padrão. Fê, eu acho que a gente vai precisar encerrando aí. Falta 10 minutinhos. Falaram aqui, não sei se você consegue falar nessa, se você quer deixar para uma próxima, o Cristiano, que a gente precisa diferenciar pedófilos de abusadores. E, enfim, talvez a gente possa falar numa outra live sobre essas diferenças e até das consequências, enfim. Né? O que você acha aí, até das consequências? E se alguém tiver alguma dúvida específica tipo, de prevenção, né? A gente tem 10 minutinhos aí. Tá. Eu vou falar, inclusive eu lembrei da outra pergunta que o Cristiano fez para mim no Facebook, acho que ele mandou para você também, né? Eu vou super tentar, né? Porque eu sou professor, eu adoro falar, e para mim falar rápido é um desafio, mas eu vou tentar responder essa pergunta e a outra que ele fez. O pedófilo é alguém que tem um transtorno mental e que, se não abusar de nenhuma criança, ele nunca vai ser um criminoso. Ele só é alguém que tem transtorno mental, né? Então, o pedófilo, ele é alguém que tem preferência ou exclusivamente desejo por criança. Mas existem outras pessoas que não são pedófilas e que também abusam de crianças. E que essas pessoas simplesmente são perversas. Então, assim,
Às vezes é uma pessoa que ela está num nível de tensão sexual muito alto e aquela criança está ali, ela, como dizem por aí, acho que peço até desculpa por usar esse termo assim, de maneira alguma tô tentando vulgarizar essa temática, mas é o que tem para hoje, né? E então, às vezes aquela pessoa, ela não é um pedófilo, quer dizer, não é alguém que tem esse transtorno mental que a gente chama de pedofilia, mas ela abusa da criança. Então, nem todo pedófilo é abusador e nem todo abusador é pedófilo, né? Acho que vale essa distinção. E uma outra questão que o Cristiano tinha trazido é dos homens que são abusados na infância. Ele perguntou por que é subnotificado o abuso sexual contra meninos, né? E numa outra oportunidade para a gente falar também das mulheres que abusam crianças, porque também existe, né? Mas só para a gente fechar essa questão que o Cristiano trouxe, o que acontece? A sexualidade dos homens, ela é muito mais estimulada do que das mulheres na nossa sociedade. Então, acho que tem um componente aí que é o machismo que super influencia isso. Por quê? Se o menino está estimulando o pênis, às vezes na frente de outras pessoas, as pessoas olham e falam assim, olha, é grandão, olha, esse aí vai ser comedor. Agora, se a menina está estimulando a vagina ou a vulva, ela jamais vai ser estimulada pela família nesse sentido, né? Então, assim, muitas vezes os meninos que são abusados sexualmente, eles não vão contar porque eles entendem que aquilo é positivo para a imagem deles. É feio um homem dizer que não quis transar. Ou é feio um homem dar fora, se negar a transar com alguém. E é feio a mulher querer transar com todo mundo. Então, assim, muitas vezes, eu acredito que a subnotificação tem a ver com isso, com essa glamorização que a gente vê da sexualidade masculina. Eu também fiquei pensando, quando eu recebi essa pergunta, bom, primeiro que eu acho que, né, a gente está falando isso exatamente para que seja quebrado, né, esse padrão, exatamente para que a gente mude esse padrão. E nós, como mães e pais, né, que tem muita gente aqui no meu perfil, mães e pais ou que serão mães, a gente tem esse poder de quebrar esse estigma de que o homem tem que ser comedor, enfim, que a menina tem que fechar a perna. Não, a gente tem que ter o tratamento igual de sexualidade infantil. A gente precisa educar as nossas crianças. E fiquei pensando nessa pergunta do Cristiano, o quanto também talvez pais e mães não notifiquem quando sabem, até por essa questão da negação. Então, se o meu filho sofreu um abuso, ele é menino, então ele vai ser gay, né? Esse abuso, ele vai ser gay. Então, o quanto esse medo ainda paira no ar, né? Abusou, vai ser gay. Então, eu acho que também pode ser aí um fator importante. Isso é interessante. Eu queria falar que isso aqui que a gente está falando agora, né, Fê, é uma introdução. É um tema muito complexo, é um tema muito amplo e que a gente não pode se dar por convencido de que é esse ponto, né? A gente está trazendo alguns recortes dessa prevenção e o quanto é importante vocês que estão aqui continuarem se informando, continuarem estudando, não pararem nunca, né? Principalmente de infantil, de vocês que estão aqui, que vão adotar, que já adotou, que são mães, que são pais, enfim, pessoal que está aqui, do Fê também. Então, não vamos parar de estudar. Sim. Eu queria deixar aqui, que você quer deixar de última mensagem, Fê, e encerrando. Então, eu queria agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade. É super bacana conversar sobre esse tema. E eu queria recomendar o livro da Caroline Arcari, que é o Pipo e Fifi. Né, que a Carolina Arcari, ela tem bastante material relacionado à prevenção ao abuso sexual na infância. Inclusive, algumas das coisas que eu falei aqui eu aprendi nos livros dela, né? E então procurem lá pelas redes sociais ou pelo Google, enfim, Pipo e Fifi, que são os personagens do livro, que tem um material muito bacana, orientações para os pais, para os educadores, de como falar sobre sexo e sexualidade com crianças. E pedir para o pessoal aí que está te acompanhando nas suas redes sociais, que fiquem à vontade para me seguir também no @Escola dos Afetos.
Bacana. Gente, muito obrigada. Sigam lá o Fê. Muito obrigada a quem está aqui por ele também. Sigam meu perfil, que eu falo sobre, né, educação consciente aí e sobre adoção. Você que é de adoção ou de parentalidade, entra no nosso canal do Telegram para reflexões mais profundas. Aí também falo sobre prevenção e outros assuntos da educação. Fê, muito obrigada pela sua presença Eu que novamente. agradeço. Obrigada, pessoal, aí pela participação. Beijo, gente. Vai ficar gravado aqui quem não conseguiu ver tudo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.